gente tem matéria do portal Russian Today, que traz para a gente a manchete: Putin é inútil ameaçar a Rússia, isso só nos encoraja. Essa é uma declaração do presidente, então, russo, Vladimir Putin. Chegou ao fim a cúpula do BRICS essa semana, que aconteceu em Kazan, na Rússia. O presidente Putin fez um balanço depois desse final da cúpula com a imprensa, fez um discurso, uma mensagem muito importante, analisando os conflitos no Oriente Médio, na Rússia, falou sobre a adesão de novos membros, né, do BRICS, chegando ali, somando como os membros. Teve discurso também do presidente Lula. Professor, vou passar para você, porque eu sei que você tem análise importante para fazer desses discursos que aconteceram no BRICS em Kazan. Eu assisti todos os discursos, que foram curtos, né, 3 a 5 minutos, de todos os chefes de estados que estavam presentes. Tinham 35 países, mais 25 chefes de Estado. Eu assisti o discurso de todos eles, dá em torno de 2 horas, né? Hora com tradução simultânea, hora com legendas em inglês, em português, mas não tinha como eu deixar de assistir, e é impressionante como este evento foi um evento grandioso, televisionado para o mundo inteiro, redes sociais. O BRICS hoje já representa 36%, quando eu falo BRICS, são os 9 países membros, não é esses 13 novos que entraram. 36% do PIB do planeta. O G7, os mais ricos do mundo, são 30%. Este BRICS dos 9 já representam metade da população da Terra. Aqueles G7 lá não chegam a 20%. Então, eu podia dar uma série de outros dados para mostrar a importância estratégica do BRICS, né? Mas o presidente Putin fez um discurso, ele é hoje, junto com Xi Jinping, os 2 maiores estadistas. Depois vem o presidente Lula, guardado as proporções, né? O presidente Lula hoje vive aí um drama que ele não sabe ainda se ele cola definitivamente na Rússia e na China, ou se ele fica ainda amigo dos Estados Unidos, etc. Então ele está vivendo uma crise de consciência, não vamos entrar nos detalhes. Presidente, eu vou fazer um resumo aqui do discurso do Vladimir Putin na abertura. Ele então defende que o mundo vive hoje uma nova estrutura multipolar de comércio mundial, que cria um dinamismo na economia mundial, né? No entanto, o mundo vive um momento de grande tensão em função de 2 grandes guerras em andamento patrocinadas pelos Estados Unidos. É claro que ele não acusa diretamente os Estados Unidos, mas todo mundo sabe que isto é o que acontece. Ele também acusa as práticas de sanções ilegais e unilaterais, ilegais porque elas não são aprovadas pelo sistema das Nações Unidas. Ele diz que essas sanções fragmentam o comércio internacional e isso faz com que se diminuam os investimentos nos países em desenvolvimento, né, que recebem menos recursos, né. Ele também fala que cresce a inflação nestes países em desenvolvimento. Ele também dá uma perspectiva de um crescimento dos países BRICS, ele chama países BRICS. Agora BRICS virou uma marca, eu tenho falado nisso, é uma marca, é uma tendência, é como se fosse um botão que a gente vai passar a usar. Nós somos BRICS. Nós vamos crescer 3,8% e os países do resto do mundo vão crescer 3,2%. E, por fim, ele falou, claro, muito mais coisas, são as coisas que eu anotei. Ele falou das iniciativas conjuntas dos BRICS em uma série de questões que eu fiquei impressionado. É como se ele fizesse um balanço da gestão da presidência dele de 1 ano nos BRICS, na área climática, na área do comércio eletrônico, na área de tributação, na área de taxação dos mais ricos, e ele fala até na área de pesquisa, de vacinas, na criação de uma revista científica, etc. Bom, aí o presidente Lula fez um discurso, e eu não poderia deixar de resumir o discurso do presidente Lula, que também foi muito bonito. Ele parabeniza o presidente Putin por essa grande cúpula de Kazan,
e agradeceu a todos os membros dos BRICS a presidência brasileira do G20, que vai acontecer agora 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Falou da crise climática e jogou a culpa, evidentemente, em quem tem culpa na crise climática, nos países ricos. Eles é que devem pagar a conta. Convidou todo mundo para a cúpula de COP30 em Belém do ano que vem. Pediu apoio à presidência dos BRICS em 2025, que passa para a mão dele. A hora que ele terminou de discursar, o Putin falou assim: o BRICS passa para a mão de um grande líder e está em boas mãos, e nós temos plena confiança no presidente Lula, né? Então o Putin é um cara muito habilidoso, e disse também que o Lula disse que as vozes dos governos devem preponderar sobre a iniciativa privada, né? Então também ele falou que nós não devemos ser pego desprevenidos como fomos em 2020, já prevenir próximas pandemias, porque muita gente na Terra ficou sem vacinar naquela pandemia, né? Em relação à questão da inteligência artificial, ele falou que isso não pode ser uma questão que só uma minoria possa ter acesso. Falou um dado que eu mesmo que estudo isso não sabia, que entre 2003, quando ele tomou posse a primeira vez, e até o ano passado, as exportações do Brasil para os países do BRICS cresceram 12 vezes. Então veja como é vantajoso essa nossa articulação com os BRICS, né? Elogiou muito a presidência da Dilma no BRICS, que inclusive vai ser reeleita com apoio do Putin. Veja como Putin é um político habilidoso. Ele abriu mão de um russo na presidência, que ele já venceu o mandato dela, e falou: não, eu vou apoiar a senhora por mais 2 anos no BRICS. E, por fim, o presidente Lula disse que não se trata de criar uma nova moeda mundial, substituindo por outra, mas criar uma nova ordem financeira internacional. Nós estamos muito atrasados. Ele disse qual será o seu slogan na presidência do BRICS do ano que vem: fortalecer a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Desejamos boa gestão para o presidente Lula, que assume dia 1º de janeiro do ano que vem a presidência do BRICS e vai organizar a 17ª cúpula, que não sabemos ainda onde será.